Olá, gestores e gestoras, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de hoje aqui do canal YouTube Enfermagem Estratégica. Quero falar de tema polêmico. Se eu te falar agora, enfermeiro, enfermeira, pare tudo que você está fazendo, porque nós temos um conflito para resolver. Você vai fugir ou você vai lutar? Gestão de conflitos é algo extremamente rotineiro no contexto da enfermagem. A questão é que, se nós não podemos fugir dessas relações entre as pessoas, tendo o entendimento que é um trabalho em equipe sendo liderado por uma outra pessoa e o foco do cuidado também são pessoas, o que a gente vai fazer então diante de tudo isso? Deixar virar uma selva de pedra ou pensar na melhor maneira de que os conflitos venham a acontecer, provavelmente vão acontecer, mas no final, entre mortos e feridos, vamos sair mais fortalecidos de tudo isso. Conflito é tema sensível, porque já se tem um entendimento, desde quando a gente se entende por gente, que é algo ruim, algo que deve ser evitado, algo que a gente tenha que jogar por baixo dos panos, talvez fazer de conta que nem tá vendo, para que daí possa se resolver sozinho. Eu mesma, mesmo com uma carreira profissional, com anos de vida, levei um bom tempo para poder observar o conflito de uma forma mais madura e entender o que está por detrás de tudo isso. As divergências, elas estão presentes a todo momento. Se tem divergências dentro da própria família, imagina na nossa relação com pessoas de fora. Então, isso é natural e normal. Pode ocorrer conflitos por conta dessas divergências? Sim, e está tudo bem. Até porque, se a gente for parar para pensar, podemos muito bem aprender algo com o olhar do outro. Seja aprender algo bom ou algo que nós não queremos para nós. Nos permite, então, rever a nós mesmos, pensar em oportunidades de melhoria, pensar em coisas que talvez na rotina, do dia a dia, na correria, os nossos óculos não estão nos permitindo enxergar. O outro traz o óculos dele, aí você pensa: "Poxa vida, realmente isso é um problema". E nisso, tendo a devida maturidade, como eu falei, que pode ser que leve tempo, pode ser que, não se tenha, isso muito forte, porque eu não sei quais são as ferramentas, quais são os métodos, nem sei que sa nem sabia que existia métodos e ferramentas para tratar conflitos, eu realmente vou ali no modo reação. Se tem uma divergência para resolver, ou eu luto ou eu fugo. E os 2 são péssimos, principalmente quando você é líder de equipe, quando você é uma referência, quando o próprio público que você atende também vai te procurar para que você possa resolver conflitos. Pedir o seu auxílio para resolver alguma situação que ali esteja um pouco truncada entre 2 pessoas. Então a gente precisa olhar o conflito como algo que é passível de acontecer, provavelmente vai acontecer. Se a gente conduzir ele da melhor maneira, sim, nós vamos ter um conflito positivo, mas é necessário saber conduzir. E, em especial, o conflito ele não precisa ser evitado, mas o quanto antes você buscar resolvê-lo, melhor. Atualmente eu faço um curso de gestão estratégica de pessoas e uma das referências deixa muito bem claro que o problema é quando nós não buscamos esse alinhamento, ou seja, mesmo que todas as partes sejam diferentes, qual é o nosso objetivo comum e o que nós vamos fazer para ultrapassar essas diferenças e ainda assim chegar no resultado esperado. Então, quando eu não tenho esse alinhamento e daí um dos membros envolvidos exige que o seu ponto de vista esteja acima dos demais. Exige que a sua vontade prevaleça e que a sua verdade seja absoluta. Ou se do campo do conflito e entro no campo do confronto, entro no campo do embate. Agora nós vamos realmente lutar. Vai ser um cabo de guerra para saber quem que está certo. E infelizmente, a gente sabe, gente, quantos conflitos a gente já passou na vida e percebe que não necessariamente quem se acha na posição de certo realmente está certo. Tem embates que acontecem, que eu até sei que o que eu estou falando não faz muito sentido,
ou que talvez nem seja tão importante. Mas agora que eu entrei para lutar, eu quero sair como certo, custe o que custar. Então, quanto antes entrar nesse território, melhor. Isso vai me permitir que o conflito possa ter um desfecho positivo e o principal, que a coesão do time, as conexões, as relações, as parcerias ainda estejam ali presentes e sendo preservadas. Porque se a gente for parar para pensar, dentro de uma relação entre membros da equipe, entre equipe, paciente e outros líderes, há vínculos de confiança. Talvez não aquela confiança igual a gente está imaginando, de nossa, eu confio totalmente que o meu líder vai lá e vai fazer, confio totalmente na equipe e tudo mais. Mas de alguma forma há vínculos de confiança. Se o paciente está sob o nosso atendimento, ele procura acreditar que vamos fazer o que deve ser feito. Se por acaso eu estou à frente de uma equipe, a minha equipe procura acreditar na medida do possível que o meu papel de líder também vai ser realizado. Se por acaso essas divergências entram então no campo do embate, consegue imaginar que essas relações de confiança, mesmo que sejam relações de confiança um pouco duvidosas, elas vão ser quebradas? Quem aqui já tentou reatar um vínculo de confiança? É como se fosse um vaso de vidro que você joga no chão, explode diversos cacos por aí, e mesmo que você utilize a melhor cola da face da terra, ele não volta a ser o mesmo. Então, quando entra no âmbito do embate, tudo pode acontecer, desde pacientes se recusarem a estarem ali sob atendimento daquela equipe, pessoas, né, membros da equipe atuarem juntos, as próprias questões de líder com o liderado, então o liderado de alguma forma depois começar a se sentir agredido de alguma maneira, porque o líder foi para o embate com ele, e isso também tem uma série de consequências. É necessário, então, gestão. Gestão de conflitos. Até mais ou menos a década de 60, o conflito era resolvido no manda quem pode, obedece quem tem juízo. Atualmente, no andar da carruagem, da forma como nós estamos enquanto humanidade, tentar fazer isso agora vai ser o caos, vai ser o apocalipse. Então, realmente, a gente precisa pensar em ferramentas e métodos que se enquadram na situação que está sendo discutida. Dizer que todos os conflitos vão ser resolvidos de forma igual também não cabe. Não é receita de bolo que para todos vai ser igual. Mas ainda assim, é importante saber que os recursos estão disponíveis, então eu preciso estar preparado para lidar com essas situações. Se eu tenho um conhecimento, se eu desenvolvo habilidades de negociação, habilidades de desenvolver as pessoas, desenvolver as equipes e tem um comportamento voltado para resolver o conflito dentro dos objetivos a serem alcançados, ou seja, eu não estou aqui para proteger nem A, nem B, nem para agredir C, nem para ser puxa-saco, nem isso, nem aquilo. Eu estou focado no que é necessário para aquele momento, para aquela equipe. A tendência é que, quando o conflito acontecer, vai ser visto de uma forma madura. Estarei aberto para ouvir as pessoas que estão ali envolvidas, buscar a melhor solução e, de alguma forma, manter a coesão entre ali as pessoas, né, as partes que estão ali envolvidas diretamente. Se eu, enquanto líder, tomo essa posição, além de contribuir para a confiança entre as pessoas que estão ali presentes, entende que a nossa equipe, de alguma forma, também se sente mais segura em buscar, eles próprios resolver os seus conflitos de forma madura, de forma imparcial, sem parecer que é picuinha de pessoa contra pessoa, porque quando vai para o embate, quando vai para o confronto, muitas vezes a gente nem lembra qual foi o problema, nem lembra qual foi a causa que começou tudo aquilo. É no caso quando a gente pega ranço da pessoa. Como que começou? Não lembro, só sei que eu não gosto dela, não quero mais ela por perto e acabou. Os outros que se virem agora para resolver isso, porque eu já não quero mais, de alguma forma, estar junto com essa pessoa, com essa equipe, nesse local e por aí vai.
Mas quando o líder tem uma posição muito centrada de como está resolvendo tudo isso, os membros da equipe também tendem a refletir esse mesmo comportamento. E mesmo quando não consegue eles mesmos resolverem ali o que está acontecendo, existe confiança para levar para o líder, porque sabe que ele vai estar atuando da melhor maneira. A gestão vai ser efetiva, a gestão vai ser estratégica, a gestão realmente vai buscar resolver o conflito. Então, volto a repetir, como se fosse um resumão. O problema em si não são as divergências, até porque eu posso aprender com o outro, não somos alecrim dourados que estão, né, no campo sem ser semeados, posso sim aprender com o outro, seja em algo que até o momento não que seja um problema para mim, mas agora vendo, né, a situação com o óculos dele, eu percebo, poxa, eu posso melhorar nesse sentido, ou até mesmo que eu não quero trazer para minha vivência, para o meu âmbito profissional, mas enfim, uma vez que eu estou aberto a outras percepções, eu consigo perceber pontos falhos em que precisa ser resolvidos. Sabe aqueles conflitos que às vezes são 2 pessoas que estão discutindo e, na verdade, ambas estão certas e o problema não é elas, é um processo que está falho? É uma situação, por exemplo, eu chamo ambas para conversar, elas expõem a visão e a gente consegue perceber: olha, é o processo que está com problema. Vamos melhorar? Vocês que estão sofrendo tudo isso, então, na pele, quais são as sugestões? Lógico que pode sim ser visto nessas falas comportamentos que sejam inadequados. Aí, se o conflito vem de comportamentos inadequados, é o líder que tem que trazer para si a responsabilidade de, olha, para que a gente possa continuar alinhado, seguindo em linha reta nesse rumo, é importante que você reveja isso e aquilo. Vai ter um outro momento que eu vou trazer aqui para vocês o conteúdo relacionado a críticas, que é a mesma coisa que o conflito. Vão acontecer. Se vai ser o céu ou se vai ser o caos, tudo depende da forma como é conduzido. Mas voltando. Então, se for um comportamento inadequado, o líder traz para si, de justamente redirecionar, trazer ali, né, corrigir a rota que nem um GPS e vamos seguir dentro dos objetivos que nós temos. Então, eu consigo aprender com o conflito pode ser positivo, existe meios para resolver conflitos da melhor maneira, e se for algo urgente, então assim, fogo no parquinho, você pode, enquanto líder, tomar uma conduta agora, de imediata, seja com um pouco mais de autoridade ou até mesmo esperar esfriar os ânimos para poder discutir. É uma conduta necessária naquele momento. Isso indica que já está resolvido? Não necessariamente. Você pode rever a sua conduta, da mesma maneira que você pode trazer uma resposta depois, desde que seja bem pensado, bem arquitetado, bem implementado, para que realmente resolva. Durante o período que eu fazia residência em enfermagem, uma das professoras tinha uma fala que, assim, na época, a gente odiava, né, porque, assim, é aquele momento que eu ainda não tenho maturidade para poder resolver e ver os problemas da melhor maneira, mas hoje faz total sentido. Problema mal resolvido volta, conflito mal resolvido volta. Se foi necessário tomar uma conduta agora para poder justamente apaziguar a situação, nada te impede de depois trazer algo um pouco mais estratégico, tá, de fato ouvindo as partes e buscar ali a melhor solução, desde que resolva. Não está resolvendo, corrija a rota o quanto antes, porque conflito mal resolvido volta. E quando ele voltar, é bem possível que ele vai sair do âmbito conflito e entre no âmbito do confronto, do embate, porque fica parecendo que o líder não está vendo, que não está se preocupando em, de fato, resolver da forma como tem que ser. Se for necessário, peça ajuda. Tem diversos profissionais, pessoas dentro das instituições, fora das instituições, que conheçam, né, toda a parte de gestão de pessoas. Mas, enfim, tudo depende de como vai ser conduzido.
E daí você vai ter uma terceira opção, não necessariamente fugir do conflito, nem ter que lutar nesse conflito, mas sim, como se diz o meme, né, abraçar o leão do dia e fazer então com que possa ser resolvido antes que entre no âmbito do caos e ainda, né, no final de tudo isso, sendo possível identificar o que pode ser feito de melhor. E identificar potencialidades que talvez sem aquele conflito ninguém veria. Pode acontecer. Quantas vezes na sua vida você só aprendeu coisas importantes quando foi, assim, naquele momento de maior tensão que, né, um calo no apertando ali no sapato, você vai evitando ao máximo e quando você lida com ele de frente, você fala: "Poxa vida, se eu soubesse, teria resolvido isso antes". É isso. Mas em breve eu vou estar trazendo outras questões que diz respeito a conflitos, até porque você pode utilizar diversas ferramentas, diversas estratégias e não necessariamente alguma das partes queira resolver o conflito. É possível atuar desse jeito? É possível atuar sobre isso? Sim, mas aí já é conteúdo para outro momento. Um abraço, pessoal. Até breve.